prestava socorro, houveram mais disparos contra a equipe policial, vindo do restante do grupo, que havia evadido da abordagem policial. Novamente, Siqueira, a equipe respondeu aos disparos na direção do suspeito. Nós estamos com a diretora Roberta Vieira, do curta-metragem O Pagamento, e ela está aqui nessa bate-papo com a gente através do projeto da programação do Teatro Cultural Novo Ato, através do FAC, né, do projeto de dinamização de espaço de cultura. E nós vamos bater esse papo com a diretora, que trouxe um filme belíssimo, onde muita gente do Crimeia, muita gente da comunidade e de fora da comunidade pôde prestigiar nessa noite memorável. Roberta, fala um pouco pra gente sobre O Pagamento. Bom, O Pagamento é o meu primeiro curta-metragem, né, profissional enquanto diretora geral, né, e roteirista. Eu já havia entrado no cinema como diretora de arte nos curtas A Falta Dela e O Arco-Íris Tem Sete Cores, porém esse foi o meu primeiro trabalho enquanto roteirista e diretora geral. Ele é o resultado da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, do curso de direção de arte da UFG. Não o filme em si, mas o desenvolvimento do roteiro e o desenvolvimento da direção de arte para esse roteiro, né? E a partir dessa pesquisa, eu consegui o apoio para produzi-lo, né, efetivamente, através também do FAC, do edital de estímulo a primeiras obras. Eu contei com o apoio do produtor Cristiano Souza. Sem ele, esse projeto não aconteceria. Ele foi muito solícito, né, em estar aberto em ler o meu roteiro, né, e ele leu, gostou, falou, não, vamos buscar produzir. E assim foi. Nós inscrevemos no edital e fomos contemplados. Houve alguns percalços durante o caminho, como a pandemia, né, que atrasou a produção do filme, porém nós conseguimos realizar as filmagens, né, fazer realmente o filme acontecer, com todos os protocolos, claro. Os atores que tiveram mais contato entre si fizeram teste antes, todos os outros que estavam no set usavam máscaras, álcool em gel, então ocorreu tudo nos conformes e graças a Deus depois não tivemos nenhuma dor de cabeça, nem ninguém doente, nem nada do tipo. Então, bom, o filme conta a história, né, de um pai e uma filha, né, que eles moram os dois em uma casa de aluguel e eles estão sem pagar esse aluguel há 3 meses. E aí, certo dia, o dono da casa dá um ultimato de que eles devem pagar em até 3 dias esse aluguel que eles estão devendo, e se eles não pagarem, eles devem sair da casa, né? O pai, Ulisses, ele é uma pessoa muito responsável, não trabalha, então a Dolores, né, a filha, é que vai atrás desse dinheiro, né? E aí a trama do filme se passa dentro dessa luta, né, deles conseguirem o dinheiro e o efeito que isso vai causar na relação dos dois, né? Que esse efeito vai despontar algo que já existia, mas talvez estivesse adormecido entre a relação dos dois, né, entre pai e filha. E é isso. O filme atualmente, enquanto eu estou gravando aqui, ele ainda não está público, né, no YouTube, porém a partir do início de março eu deixarei ele público durante 3 meses no YouTube, né, no meu canal Roberta Vieira. Porém o trailer já está disponível e também tem o Instagram do filme, @opagamentofilme.
Lá vocês conseguem saber de tudo a respeito do filme, todas as novidades. Às vezes eu coloco alguma foto, algum vídeo de bastidor dos dias de filmagem. Então é isso, eu busco sempre alimentar, sempre estar divulgando o filme para mais e mais pessoas. Lembrando que o filme tem a classificação indicativa de 18 anos. Então, eu particularmente não recomendo que crianças ou pessoas menores de 18 anos assistam o filme, né? E é isso. E Roberta, e como é que surgiu a ideia desse roteiro? Bom, eu como multiartista, nas minhas artes em geral, eu tenho a tendência em abordar temáticas que geralmente são consideradas tabus pela sociedade, né? Então, assim, quando chegou o momento de eu fazer o TCC, eu já tinha a ideia, né, de fazer uma história. Eu considerei uma ideia um tanto ambiciosa, né, de realmente eu criar o roteiro e aí a partir desse roteiro que eu mesma havia criado, desenvolver a direção de arte para ele. Aí eu fui do zero buscar, né, no meu repertório pessoal, né, de coisas que eu já havia consumido, enfim, uma história que eu quisesse contar, né? E eu particularmente gosto muito de drama, né? Tanto de consumir drama quanto as histórias que eu mesma crio. Geralmente tem muito drama, então eu queria fazer uma história com muito drama, com muita complexidade, né, que impactasse as pessoas, porque esse é o meu perfil artístico. Então, a partir disso eu fui desenvolvendo o roteiro. O roteiro ele teve 4 tratamentos, né? Então, assim, ele mudou muito. Teve algumas mudanças assim durante o período de desenvolvimento. Uma pessoa que me ajudou, né, nesse desenvolvimento foi o Benedito Ferreira, que foi o meu orientador do TCC. Ele me deu alguns toques no que eu podia tá mudando no roteiro, né? A questão social, por exemplo, de trazer esses personagens para uma classe média para uma classe bem baixa, social, econômica, foi um toque do Benedito que eu achei interessante, acatei, até porque eu também já vivi muito isso, muito essa situação com a minha mãe, nesse perrengue de aluguel, eu vivi muito isso, enfim. Então eu achei interessante abordar isso. E aí foi tendo esse desenvolvimento ali do roteiro, tendo em vista todos esses fatores, né? Social, dramático, que impactasse as pessoas, que trouxesse uma situação que é muito presente, infelizmente ainda é muito presente, né? E eu acredito que é isso. E, por exemplo, então ele, a princípio no seu roteiro não se tratava de uma classe mais baixa e que ele te deu essa opinião, essa sugestão e você acatou. Mas de certa forma, como você diz que essa coisa meio autobiográfica que você já passou por esses, né? Todo mundo tem essas dificuldades, mas enfim. Mas a princípio então era uma classe média porque o que move o artista é essa busca, né? O que ele tem de referência, principalmente o que acontece na vida, né? Principalmente com o artista que está criando. E então isso casou com o que você sabia, né? Sim, com certeza. Como eu falei, são várias referências, várias coisas que foram juntando, né? O artista em si, ele é uma coleção de referências, né? Tanto da vida dele, né, do que ele passa, quanto do que ele consome, né? Então, agora quando você vai montar realmente uma peça artística, você vai escolhendo o que é melhor colocar, qual vai ser a peça que vai se encaixar melhor naquilo que você quer contar naquele momento,
né? Porque, claro que os artistas em geral têm várias obras, então naquele momento, naquela obra em específico, qual vai ser a referência que você vai usar? Qual vai ser a peça nesse quebra-cabeças infinito que é o artista que você vai colocar ali para contar da melhor forma essa história em específico, né? Então, são todos fatores que são muito interessantes de serem considerados, né, nesse sentido. E eu vi o filme, né, como todos viram aqui no Teatro Novo Ato, e como artista também, você escolheu muito bem os atores. Por exemplo, o Alex Amaral, eu acho que não teria outro ator em Goiânia capaz de dar o peso àquela corporeidade daquele personagem tão necessária para o impacto das cenas que a gente viu ontem. Assim, para ser bem sincera, quando eu estava desenvolvendo o roteiro, e eu fiz os desenhos dos personagens, eu tinha outros 2 atores em mente para fazerem os papéis principais. Para fazer a Dolores, eu tinha pensado na Jordana Caetano, porém, durante o processo, né, da pré-produção, ela engravidou, né, e ela não poderia fazer a cena final do filme, por exemplo, né, tendo em vista a condição em que ela estava. O ator do Ulisses, à primeira vista era outro, porém surgiu a oportunidade do Alex estar trabalhando com a gente e foi muito propício, foi muito bom, porque realmente ele trouxe uma carga assim muito grande de dramaticidade, de competência, e foi incrível ter ele como o ator que encarnou ali o Ulisses. Tá de parabéns, o Alex Amaral, toda a equipe, e a atriz também, né, que teve essa humildade, ela passou assim, sabe, aquele acanhamento, aquela dificuldade financeira, todo lado social e de opressão que a gente via ali, né? Sim. Infelizmente, bom, esse foi o trabalho de despedida dela como atriz. Ela Que pena. Ela não tem mais interesse em trabalhar nessa área, mas, enfim, se ela quiser voltar e tal, nos próximos trabalhos que eu for fazer, quem sabe, né? As portas estão abertas para uma nova colaboração. E conta aqui pra gente, um filme, por exemplo, a gente quer saber dos bastidores, porque nós, como espectadores, vemos o filme pronto. Conta pra gente como é quem são os componentes que estão ali trabalhando por trás do filme para transformar isso nessa maravilha. Bom, eu fui a diretora geral, né? No cinema nós temos uma hierarquia, digamos assim, né? A palavra final, digamos assim, é do diretor, né? Do diretor geral. No caso, eu fui a diretora e roteirista, né? E tem também o diretor de arte, que no caso eu também desempenhei esse papel. Tem o diretor de fotografia, né? Que no caso foi o Thiago Gustoli, outra pessoa que eu também agradeço muito. Teve também uma pessoa que foi assim fundamental, né? Que eu já falei, que foi o Cristiano Souza. Ele foi o produtor executivo. O produtor, né? Ele é aquela pessoa que ele coloca o filme na realidade, assim, faz o filme ser possível, né, numa perspectiva tanto orçamentária quanto de logística. Então, é um trabalho absolutamente indispensável. E o diretor tem as ideias artísticas, né, tem as decisões artísticas, e o produtor tem esse papel, né, de tentar fazer com que essas ideias artísticas do diretor ocorram, mas também às vezes tem que trazer o diretor para o pé no chão, né, tipo, vamos fazer o que dá para ser feito com o que a gente tem aqui de orçamento. Então o Cristiano
foi muito maravilhoso, assim. Nossa, eu sou eternamente grata a ele por esse impulso, assim, que ele me deu realmente para fazer esse filme acontecer. Bom, teve também o diretor de produção, que foi o Guilherme Nélio. Foi através do Guilherme que eu conheci o Cristiano. Então, assim, outra pessoa que eu também agradeço demais. Deixa eu ver o que mais. Teve a Isabelle Eleonora, isso, esse é o nome dela. Foi a maquiadora, também maravilhosa, extremamente competente. Deixa eu me lembrar aqui mais. O Bruno Revolta, que foi diretor de locação e assistente de produção. Então, assim, devido à pandemia, né, o nosso set foi mais reduzido também. E também devido às limitações orçamentárias. Quando o filme tem um orçamento mais generoso, digamos assim, geralmente essa equipe pode ser mais ampla, né? Pode ter muito mais profissionais. Não foi o nosso caso dessa vez, mas eu acredito que esses profissionais, esses que eu citei, né? Diretor de fotografia, maquiador, produtor, diretor de arte, eles são indispensáveis realmente para uma produção profissional. Que legal, hein? Tanta gente envolvida para trazer um produto para a comunidade, para as pessoas. E o que você percebe de impacto, assim? Como é que foi a receptividade do seu curta perante o público? Então, eu ainda não tive muitas oportunidades de exibi-lo, assim, né? Teve ontem, aqui na Novo Ato, e teve uma outra exibição que eu havia feito na Chapada dos Veadeiros, né, no Espaço Ajuntar, com poucas pessoas também. Essas pessoas se sentiram impactadas, né? O que eu já percebi que às vezes tem muitas interpretações diferentes do que acontece no final, por exemplo, do filme. Não é uma interpretação uniforme que acontece, assim. Apesar de eu ter tido uma intenção X, às vezes essa minha intenção X ela é captada pelo público, mas às vezes não, às vezes uma intenção Y é captada, né? Mas tudo bem, o cinema é isso. Uma coisa que a gente aprende muito, né, ao estudar cinema é que a gente não deve explicar o filme, né? O espectador, ele assiste e é aquilo, não é algo que tem que ser explicado. A arte não se explica, né? A arte, ela é captada e é isso. Então, bom, basicamente o que eu posso dizer até agora é isso. O filme foi elogiado pelas pessoas que eu já tive a oportunidade de apresentar, porém eu ainda não tive muitas oportunidades de apresentar o filme. Mas agora, com certeza, como ele vai ficar público durante 3 meses no YouTube, quem não teve oportunidade ainda de ver, vai ter agora. Que bom. É melhor. Obrigada, tia. Muito obrigada. Peraí. O garoto tá se doendo porque o pai dele não quer deixar ele se transformar em Barbie. Pelo amor de Deus! Daqui a alguns anos esse moleque vai agradecer. Atividade também, por exemplo, na cena final, eles ficam arrebatados, né? Sim, claro. Você vê suspiros, né? Interjeições, enfim. E também, na saída do teatro, eles comentaram assim, nossa, como é interessante, vai ter mais, ai, vai continuar, eu quero mais. Esse acesso à arte, sabe? Principalmente aqui no caso do teatro, que é uma região descentralizada, né? E a gente trouxe muita gente da comunidade, gente que não é acostumado com esse tipo de arte, de entretenimento num sábado, né? Nós temos várias opções que não são necessariamente artísticas, infelizmente. Então eles gostaram muito, querem repetir, ou seja, e comentaram do filme também. Eu não tive a graça de comentar com eles a respeito do que eles acharam, mas a gente pode fazer essa pesquisa sim, para te passar esse feedback que é importante, né, Roberta? Com certeza, seria muito bem-vindo.
E uma coisa assim que chama atenção no filme também é a direção de arte, né? Que você, o figurino, a cor, a fotografia, tudo. Explica pra gente como é que é essa coisa técnica do filme que deixa ele tão particular, tão a cara dele, tão artístico. Eu achei super artístico. Então, basicamente, os meus 4 anos de faculdade foram para ter realmente esse cuidado em tudo que eu for fazer de forma artística, assim, né? Tipo assim, seja uma peça de teatro, seja um filme, nada que está sendo apresentado ali deve ser por acaso, né? As cores, as texturas, isso pensando no cenário, figurino, maquiagem, né? Então, assim, o curso de direção de arte, inclusive da UFG, ele foi feito assim, foi desenvolvido muito pensando nisso, né? Para ter essa harmonia mesmo visual no que for apresentado artisticamente, né, para o público. Então, durante a minha pesquisa, né, de TCC, eu procurei ter muito esse cuidado, né? A partir do momento em que o roteiro estava pronto, eu pensei quais são as cores que vão comunicar, né? Que vão comunicar o que eu pretendo comunicar. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Teve 4 filmes que eu usei como referência. Os filmes foram, assim, só para citar, o brasileiro Amarelo Manga, do Cláudio Assis, que inclusive muito do uso do amarelo, né, que eu utilizo para comunicar aquela mensagem específica, muito desse conceito veio desse filme Amarelo Manga. Teve também Sozinho Contra Todos, do Gaspar Noé, que é um filme que tem uma pegada bem parecida com o Pagamento, por assim dizer. Tem o personagem principal, ele é muito parecido com Ulisses, assim. Enfim, então você já deve imaginar, quem já viu o Pagamento, já deve imaginar como deve ser esse personagem. Teve também Zona de Conflito, do Tim Roth, que também é uma história muito melancólica, que também trata dos assuntos, do assunto principal que eu trato no Pagamento, não do assunto do aluguel, mas da outra questão que eu trato, principal no Pagamento. E teve também o Miss Violence, que é um filme grego, do Alexandro Avranas, acho que eu devo ter errado o nome dele, mas é algo assim, que também trata dessa questão bem pesada social, né, que eu resgato aí no Pagamento. E todos esses filmes foram referências não só nessa parte do roteiro, mas também na perspectiva da arte, da visualidade, né? Eu tomei eles muito como referências no painel visual de referências, coloquei cenas desses filmes que eu citei, né, como esse painel aí de referências visuais. Então, assim, é um filme que teve muita pesquisa antes de ser feito, né? Muito estudo, né? Então, realmente, nada ali é por acaso, né? Tudo ali teve um porquê, né? A gente percebe, viu? É bom que na arte a gente percebe tudo. É como no teatro, cada gesto, cada olhar pode estar distante, mas ele sobressalta. Então isso ficou bem marcante, a gente percebeu essa pesquisa, essa paleta, tudo que, enfim, enriqueceu demais. Eu gostei muito dos ângulos também, quando ela tá lá parada e ele tá no espelho, né? Essas sacadas, elas acontecem por acaso no momento da filmagem ou você tem um tipo, eu quero assim, assim, assado? Como é que foi essa questão de filmar mesmo, assim, vamos, ação? Então, essa parte foi meio que dividida, né, entre eu e o Thiago, né, porque ele era o diretor de fotografia. Mas claro que a decisão final era da direção geral, no caso, minha. No caso dessa cena em específico, foi uma coisa que surgiu mais ali na hora, né? Mas a ideia do espelho já tinha vindo antes, mais para a cena final.
em que naquele momento tão pesado, a protagonista ela se vê no espelho, ela se olha no espelho. Que foi fantástico, ela se olhando no espelho e ela fica apática. Sei lá, não vamos revelar, né? Vocês vão ver aí, vão tirar as conclusões, né? Isso. Então o espelho foi muito pensado nessa cena, mas nessa outra cena a que você se refere, que ela inclusive acredito que está no trailer. Eu acho que essa cena está no trailer. Ela foi mais ali na hora mesmo, que a gente percebeu que ficaria legal, foi um toque também do Thiago, então a gente, algumas cenas foram assim, mas uma cena em que eu quis muito fazer, que foi muito difícil fazer, mas que foi possível ainda bem, é a cena que inclusive é a cena do cartaz, que é essa que foi gravada no plano zenital, que é da câmera pegando acima, bem acima assim. Essa foi bem difícil de ser feita. Incrível. Mas foi possível, né? Foi uma cena bem difícil de ser gravada também, para a atriz inclusive. Mas nós conseguimos. E, enfim, teve esses casos, assim, percalços também, de imprevistos, mas no final deu tudo certo. E você é perfeccionista? Como é que você é? Eu sou perfeccionista. Se não for daquele jeito, não serve. Assim, teve algumas coisinhas no filme que poderiam ter saído de uma forma que eu aprovasse mais, digamos assim. Mas, enfim, foi o que foi possível. E tendo em vista o que foi possível, eu acredito que foi um resultado muito bom. Mas sim, eu sou perfeccionista, eu me considero perfeccionista. Sim, entendo. E é bom isso, né? Porque a coisa sai bem realizada, né? Os outros atores também, né? Essa questão de fazer cinema e dar trabalho para trabalho do ator e da atriz, né? Lenita Caetano, vários atrizes e atores que estavam ali, né? É interessante isso também, né? Nessa perspectiva, né? Sim, sim. A Lenita também foi um achado, porque a primeira opção de atriz que eu tinha para fazer a Eunice era a Adriana Brito, que ela é muito talentosa, porém no sentido assim de visual, a Lenita se encaixou muito mais com o que eu já tinha planejado no desenho da Eunice. Então foi um achado, assim, foi muito bom ter trabalhado com a Lenita. Eu não conhecia ela antes desse projeto, então foi uma grata surpresa mesmo. E, enfim, todos os atores que eu tive o prazer de trabalhar ali, outros que fizeram a figuração, né? O Guilherme Nélio, por exemplo, ele que foi o nosso diretor de produção, ele fez uma figuração na cena da Ferragista. E, enfim, teve esses... O Almir Amorim, sim, né? Grande teve o Almir Amorim, claro. Artista. Nossa, maravilhoso. Seu Chico ali fez muito bem. Nossa, outra grata surpresa também, que trabalhou com a gente. E você também aprendeu roteiro na universidade ou veio a intuição? Você sabe o formato? Porque é um formato diferente, né? O roteiro, né? Sim, na verdade eu peguei muito como referência uma oficina que eu havia feito na UEG. Uma oficina de roteiro. Foi bem curta, foi 2 dias, mas já me deu uma orientação, assim, de como seguir ele para fazer, né? Para fazer um roteiro. Foi uma oficina de 2 dias da UEG. Foi bem legal. Mas, claro, assim, eu já tinha visto alguns roteiros e sempre é bom um toque a mais e tal, mas eu peguei como referência essa oficina. Eu vou aproveitar e vou convidar a galera para assistir minha oficina todo sábado de março, das 9 às 11 da manhã, galera. Oficina de dramaturgia, vamos escrever. Despertar a criatividade. Então, Roberta, o que está nascendo aí? O que você pretende? Assim, claro que o pagamento você está alimentando, né? A rede, tá? Ele ainda vai dar grandes frutos.
Mas antes de eu falar do que vem depois aí na sua cabeça, como é que é a questão de não deixar o filme morrer? A questão de festival ou mostra, enfim, como é que é esse bastidor para deixar ele vivo? Então, no ano passado eu inscrevi ele em vários festivais, né? Ele foi contemplado em 2 festivais internacionais. Que legal! Sim, nos nacionais eu ainda não consegui levar ele, assim, mas eu me inscrevi em vários e agora eu dei uma parada porque ele vai ficar público no YouTube. Em geral, os festivais, eles não aceitam o filme quando ele tá público já em alguma plataforma, né? Então, eu acho que eu vou ter que dar um tempo de inscrever ele em festivais. Mas assim, depois desse período em que ele ficar público no YouTube, talvez eu volte a inscrever. Claro, eu vou ter que ler o edital de cada festival para ver se ele seria aceito, né? Mas eu pretendo continuar inscrevendo e assim, onde eu tiver oportunidade de exibi-lo, né, eu vou estar exibindo. Realmente eu Com certeza. vou buscar não deixar ele morrer nesse sentido, né? Sim. E o que... qual que é a sua... sabe aquele cineasta assim do coração? Ou tem vários, né? Às vezes tem vários. Mas assim, qual que você acha assim, nossa, esse é meu ídolo, assim, meu pá. Ou 1, ou 2, ou 3, enfim. Então, eu tenho um que eu sou até bastante... Eu sou suspeita para falar que eu gosto muito dele, mas assim, o Pagamento em si não teve nada de referência a ele, assim, nenhum dos filmes dele. É o David Lynch. Eu gosto muito do trabalho dele. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho do David Lynch, mas é como eu falei, o Pagamento em si não tem nada de referência ao trabalho do Lynch. Mas claro, eu pretendo fazer outros trabalhos. Tem inclusive um outro curta que eu fiz, mas esse foi bem amadorzão, assim, bem na lata mesmo, nem teve um roteiro direito, que eu fiz, que foi muito baseado nos trabalhos do Lynch. Eu peguei muito como referência, mas eu quero ter a oportunidade de refazer ele, talvez algum dia, de uma forma que fique mais bem feito, porque ele não ficou bem feito. Mas enfim, isso aí, quem sabe, para planos futuros. Bacana. Eu vi um filme do David Lynch com a Isabela Rossellini. Nossa, linda. Veludo Azul. Isso mesmo, Veludo Azul, onde ela é uma... Nossa, lindo. É maravilhoso. Ela se prostitui, né? Não, é uma mulher, enfim, ele entra dentro do apartamento dela. Sim. Nossa, olha eu julgando a Isabela, pequena prostituta. Não é isso, gente. Mas enfim, é lindo o filme, né? Sim, que fantástico, que surpreendente como ele... enfim. Fellini, você gosta? Sim, apesar de que eu vi apenas um filme dele. Acho que foi Satyricon o nome do filme. Mas eu não vi muitos outros. Gosto muito do Gaspar Noé, que inclusive um dos filmes dele foi referência para mim, né, no Pagamento. Deixa eu ver, Stanley Kubrick, deixa eu me ver. O Cláudio Assis é uma boa referência, né, aqui no cinema nacional. Tem agora uma diretora francesa que tem feito uns filmes que eu acho muito interessantes, que eu espero não errar o nome dela, acho que é Júlia Ducournau, alguma coisa assim, que ela fez inclusive um filme que ganhou a Palma de Ouro no ano passado, bem pesado, mas incrível, maravilhoso, que é sobre uma mulher que engravida de um carro, né? Então assim, olha o tipo de filme que eu gosto. Percebi. Então, eu gosto dessas coisas bem fora da caixinha, assim, nesse sentido. Que legal. E o teatro, também você gosta, assim, você trabalha, né? Eu vou fazer o elogio já, gente, olha, a Roberta agora é nossa, porque ela fez um trabalho com Crônicas de Motel que eu achei, assim, fantástico. O Luiz Cláudio estava comentando como a gente nunca teve um padrão que teve do Crônicas em termos estéticos, de cor, enfim, de cenário, né?
e de figurino, ela deu uma hang-up, assim. Então, é importante profissionais da arte terem uma diretora de arte. Eu acho isso, assim, parabéns para a UFG para ter criado esse curso, porque essa especificidade é muito importante para a arte. Então, você tem alguém que detém esse conhecimento e se desenvolve nisso, gente, o espetáculo dá um upgrade, assim, fantástico. É o Crônicas de Motel. Ai, que cores lindas, vivas, né? Sim, é claro. A partir do momento que você estuda ali o que o espetáculo, o que o filme quer passar, aí é buscar realmente ver o que vai comunicar melhor aquilo visualmente. Sim. E qual que é o seu sonho, assim? É sonho, tem um sonho, não é isso, mas o que você espera da arte? Onde você espera chegar? Sabe essas coisas? Eu não sei se às vezes a gente tem um objetivo, eu sei que a gente vai vivendo, né, da melhor forma, tentando fazer o melhor possível. Mas tem, assim, eu quero ali. Então, eu acho que a arte pode ter vários objetivos, né? Eu acho que eu tenho vários, né? Mas assim, como eu disse anteriormente, eu como artista, numa perspectiva pessoal, artística, eu gosto de trabalhar com temas que são considerados tabus. E, consequentemente, eu gosto de ter ali o objetivo de impactar, né? Então, assim, porque eu gosto de ser impactada, eu gosto de quando eu assisto um filme, ele me chacoalha ali, enquanto espectadora, né? E eu fico pensando no filme. E eu quero ser capaz de fazer isso também, né? Com a minha arte. Mas, claro, eu não quero... eu quero sempre ter responsabilidade com as mensagens que eu vou estar passando, né? Não quero fazer nenhuma mensagem que possa influenciar negativamente as pessoas, né? Assim, sei lá, como, por exemplo, né? Filmes, na época, por exemplo, do nazismo, os nazistas tinham cineastas excelentes, mas olha a mensagem que eles passavam, né? Então, assim, não é a minha intenção, né? Eu quero impactar, eu quero chacoalhar as pessoas, quero colocar coisas fortes ali, mas não quero passar uma mensagem ruim, né? Uma mensagem destrutiva. Mas as crianças não deixaram. As crianças seriam grandes super-heróis. Isso é só um desafio para ver se eles seriam. Como eu disse anteriormente, eu como artista, numa perspectiva pessoal, artística, eu gosto de trabalhar com temas que são considerados tabus. E, consequentemente, eu gosto de ter ali o objetivo de impactar, né? Então, assim, porque eu gosto de ser impactada, eu gosto de quando eu assisto um filme, ele me chacoalha ali, enquanto espectadora, né? E eu fico pensando no filme, e eu quero ser capaz de fazer isso também, né? Com a minha arte. Mas, claro, eu não quero... eu quero sempre ter responsabilidade com as mensagens que eu vou estar passando, né? Não quero fazer nenhuma mensagem que possa influenciar negativamente as pessoas, né? Assim, sei lá, como, por exemplo, né? Filmes, na época, por exemplo, do nazismo, os nazistas tinham cineastas excelentes, mas olha a mensagem que eles passavam, né? Então, assim, não é a minha intenção, né? Eu quero impactar, eu quero chacoalhar as pessoas, quero colocar coisas fortes ali, mas não quero passar uma mensagem ruim, né? Uma mensagem destrutiva, nesse sentido que seja ruim mesmo para o ser humano, para a sociedade. E quando eu falo sociedade, eu incluo não só os seres humanos, mas também os animais, enfim. Eu tenho uma ética muito grande nesse sentido, principalmente dos animais, né? Enfim. Isso fala do seu ser político, assim. E hoje em dia, por exemplo, né, parece que está um abismo de discussões políticas muito extremas, né?
E no atual momento, assim, o que você acha que isso pode afetar a sua criação? Por exemplo, você que gosta de coisas, né? Como você disse, polêmicas? Não foi essa palavra. Tabus, né? Tabus, que você trabalha com tabus. Você acha que alguma restrição pode ser feita à sua arte, assim, ou você se preocupa com isso? Por exemplo, um patrocínio que possa, não, eu não gosto disso. Sei lá, tudo pode surgir, né? Sim. Para ser bem sincera, eu me preocupo. Né? Por exemplo, no meu próximo filme, né, o próximo roteiro, o roteiro já está pronto, mas agora eu estou pensando o filme numa perspectiva mais visual e tal. Se tudo der certo, né, o nome é Asas Quebradas. É o próximo trabalho que eu quero, quem sabe, né, conseguir inscrever no edital e quem sabe eu consigo fazer ele acontecer. Vai acontecer. Só que ele é um trabalho que também vai tratar de temas pesados, né? No caso, eu vou trabalhar muito suicídio nesse filme específico. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, né? Para realmente, como é que vai ser a aceitação nos editais, caso eu precise realmente do patrocínio de empresas. Eu acho que com certeza vou colocar a cara a tapa, né? Mas realmente eu não sei. E isso é complicado, né? Porque, por exemplo, e tem até a questão do mercado, né? Por exemplo, eu gosto de comédia, fica sempre essa coisa, né? E o que você pensa sobre isso? Eu gosto só de comédia. Nossa, como você é pesada. Como você trata do suicídio, de morte, de violência. Como é que você lida com isso? Você nunca se deparou com esse tipo de comentário? Assim, eu já deparei mais numa perspectiva pessoal do que da minha arte em si, né? Porque eu sempre fui considerada a estranha da escola, né? Eu estudei durante 4 anos, por exemplo, num colégio adventista, né? E isso no meu auge da adolescência, enfim, em que eu era realmente considerada muito estranha. Então, eu meio que já tô em paz com essa possibilidade, mas eu aceitei que eu sou assim, é a minha perspectiva artística e eu vou tentar fazer ela acontecer, né? E assim, o fato de haver artistas que também têm uma linguagem parecida com a minha sendo bem-sucedidos, claro que me faz ficar mais animada, né? Te estimula, né? Claro, porque, por exemplo, o filme que ganhou a Palma de Ouro no ano passado em Cannes era extremamente pesado, né? Muito pesado, inclusive, e era uma cineasta mulher também, era uma mulher. Então, esse é o tipo de coisa que me anima, né? Enquanto artista, enquanto cineasta. Mas aqui no Brasil, eu não sei, realmente tem essa perspectiva política, essa questão que desanima um pouco. Mas vamos seguir forte. Com certeza. É claro, é a sua cara, é a sua verdade, é a sua especificidade, estilo, singularidade. Então, é isso. Aceitem ou não, gostem ou não, tem... Gente, vários vão gostar, viu? É o seguinte, então agora eu queria só que você mostrasse um pouquinho pra gente sobre a sua paleta, a sua construção de figurino que você mostrou ontem. Eu achei bastante interessante. Bom, agora eu estou aqui com alguns desenhos que foram os desenhos que eu fiz para o meu TCC, né, no desenvolvimento da direção de arte para o filme. Aqui nós temos um dos figurinos que eu havia desenhado para o Ulisses, né, que eu havia planejado para o Ulisses. Os figurinos, os cenários, eles não ficaram exatamente iguais a como está no filme. Porém, ficou ali algo bem parecido, assim, algo bem próximo, né? Eu busquei fazer com que ficasse o mais próximo possível do que eu havia planejado, né? Aqui, outro figurino que eu havia feito para ele, que eu havia planejado, né? Esse aqui seria o figurino que foi planejado para o Seu Chico, que é o senhor que cobra, né, o aluguel. Aqui foram figurinos planejados para possíveis figurantes que acabaram não entrando,
né, no filme. Deixa eu ver aqui. Essa era para ter sido a sala/cozinha, né, digamos assim, da casa. Acabou ficando algo bem parecido, né? Também as cores, né, mais voltado para o amarelo, para o bege. Essa é a sala da tia Eunice, né? Também ficou algo próximo que a gente conseguiu, ainda bem. Vamos ver o que mais. Esse aqui foi uma das versões do roteiro. Esse aqui é o roteiro pronto, quarto tratamento. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui foi o desenho que foi feito para o quarto da Dolores. Vamos ver o que mais. Esse aqui foi o PowerPoint que eu fiz para a apresentação do TCC. E também do projeto em si, do FAC, né, que eu apresentei para o FAC. Essa aqui foi o painel de referências. Essas aqui são as cenas dos filmes que eu usei como referências. Aqui, Amarelo Manga, Miss Violence, Zona de Conflito, enfim. E teve algumas obras fotográficas também, do artista Miguel Rio Branco, que é essa aqui e essa aqui. Essa é a paleta de cores do filme, né? Tem bastante marrom, bastante amarelo, o azul aqui da Dolores, né? Esses foram os figurinos desenvolvidos para a Dolores, né? O primeiro e esse o segundo quando ela vai na casa da tia. Esses aqui eu já mostrei. Algumas entradas, fachadas de casas que eu usei como referência, né? Essa aqui foi uma planta baixa que eu havia pensado para a casa deles. Esse aqui é o desenho da sala que eu já havia feito. Tem a cena do ponto de ônibus e do ônibus. Aqui é a sala da tia. A cena da ferragista era para ser numa oficina, mas acabou sendo numa ferragista. Aí esse foi o desenho que eu havia feito. O banheiro da cena final do filme. Aqui as referências que eu usei no TCC, bastante referências. Enfim, é isso. Esse foi o meu projeto do TCC, né? O projeto teórico, digamos assim, com os desenhos. É isso. Uma textura mais limpa, mais encardida. Quais cores podem comunicar isso, né? Aí, a partir disso, eu desenvolvi 3 mundos de cores, vamos dizer assim, que são o mundo da Dolores, que é a filha, o mundo do Ulisses e o mundo da tia Eunice, que é a tia da Dolores. O que vocês mais veem, com certeza, é o mundo do Ulisses, né, foi muito pensado na questão do amarelo, do bege, do marrom, que na perspectiva da minha pesquisa comunicam muito o que o Ulisses é, né? Porque ele é uma pessoa bastante detestável, acho que podemos usar esse adjetivo para ele. E ele tem o aspecto sujo, um aspecto encardido nele mesmo, na alma dele, né? Então, eu acredito que as cores que eu utilizei comunicavam bem essa mensagem, né? E tudo era para ter essas cores, exceto o quarto da Dolores, e claro, o figurino dela, as roupas dela, e a casa da tia, e consequentemente o figurino também da tia. Que a tia já tem umas cores assim mais voltadas para o vermelho, para o violeta, né? Que ela é uma mulher independente, forte, que não liga muito para o que os homens têm a pensar dela, mesmo que seja da própria família, né? Ela tem essa desavença com o próprio irmão. E a Dolores, que tem ali o azul, o cinza, né? Ela é uma menina mais triste, mais melancólica. E essas cores eu acreditei, né? Eu pesquisei, né? E aí eu escolhi
essas cores para comunicar esse estado de espírito, para comunicar a alma da Dolores de uma forma visual, né? Então, essa foi a direção de arte que eu concebi. Nossa, Chico, tem paciência. Já falei que estou procurando emprego. É complicado. 3 meses, Miss. Não, chega. Você tem 3 meses. Foi de tudo ali, nada foi ao acaso. Tudo eu estava muito atenta para que saísse exatamente, né, da forma que eu havia pensado, ou o mais próximo possível, né? Porque é muito difícil que o que a gente quer saia 100% como a gente quer, principalmente com as questões orçamentárias que eu vou falar mais para frente. Bom, o processo de desenvolvimento, né, do TCC. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, mas como é que foi desenvolver essa história, né? É muito pesada, né? E tudo mais. Bom, eu como artista, no meu particular enquanto artista, eu tenho a preferência de trabalhar com assuntos que são considerados tabus pela sociedade. Com muita frequência. Claro que no centro também, mas no decentro, né, acredito que ocorre assim, com mais vista grossa, né, nesse sentido. E essa questão veio posteriormente até com um toque do meu orientador, né, do professor que me orientou nesse trabalho, foi o Benedito Ferreira, que já é um cineasta ativo na cena audiovisual goiana. Ele também trabalha muito como diretor de arte. E aí ele falou que seria interessante eu trazer essa história de uma perspectiva, talvez de uma classe média, para uma classe média baixa para pobre, né? E aí ele ficou mais no pobre, bem pobre mesmo, que não tem nem como pagar o aluguel há 3 meses, né? Que é o caso do pessoal ali do filme. E aí, tendo isso como ponto de partida, né, eu fui desenvolvendo a história, teve vários tratamentos, né? O tratamento é uma versão do roteiro, uma versão da história, né? O roteiro ficou pronto no 4º tratamento, no 4º. A partir do 4º aí, a gente falou, não, então agora está certo, está tudo massa, podemos desenvolver agora a direção de arte a partir desse roteiro que ficou pronto, dessa história. E só um parênteses, eu acredito que em breve esse trabalho de conclusão de curso deve estar disponível, caso vocês tenham interesse de dar uma lida, no site da EMAC, né, da Escola de Música e Artes Cênicas. Da última vez que eu olhei não estava, mas eles sempre colocam os trabalhos de conclusão de curso dos alunos lá disponíveis para o público em geral, para quem quiser ver. Então fica a dica. Sabe que eu tenho nojo da minha irmã, sabe? E que eu desprezo qualquer coisa que venha dela, né? A questão orçamentária, que eu vou falar disso, inclusive agora, começar a falar disso. Bom, durante o processo de fazer esse TCC, esse trabalho de conclusão de curso, eu tive a oportunidade de conhecer o Cristiano Souza. O Cristiano Souza é um produtor cultural de Goiânia. Ele tem 3 festivais de cinema, que é o Golfilme, que é para filmes feitos em 24 horas, o Morcegou, que é para filmes de terror, e o Digo, que é um festival voltado para o cinema LGBTQIA+. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Digo com assistente de produção. O Guilherme Nero, que inclusive foi assistente de produção do pagamento, ele me apresentou ao Cristiano, né, e eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. E a partir disso, eu me senti uma abertura
né, para mostrar para eles o roteiro, né, pedir uma oportunidade, uma reunião, e aí nós nos unimos e ele gostou, ele amou o roteiro, ele não, vamos produzir sim, vamos produzir. E aí ele me falou dos editais, né, dos editais que tem do FAC, né, da Lei de Incentivo à Cultura, e que o FAC tem um edital específico para estímulo a primeiras obras. É um edital que dá um prêmio um pouco mais baixo do que os outros, né, até porque é um estímulo a primeiras obras, então é um artista que está se lançando ainda, então é compreensível que seja de valor mais baixo, porque eles não podem, né, se lançar.